Olá turma, espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui na Universidade Estadual de Londrina, bem em frente ao Centro de Ciências Exatas, mais precisamente ao lado do SEBEC, para demonstração de mais uma aula prática da disciplina de topografia. Sou eu, professor Rafael, professor Paulo Lopes e a professora Fernanda. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiramente, a aula prática tem o título de medida direta de distância. Tá? Então nós vamos aprender como trabalhar com a trena em campo para levantar medidas. Então nós vamos primeiramente fazer uma demonstração da área, correndo os marcos que estão presentes aqui ao lado do SEBEC, para posteriormente mostrar para vocês mais precisamente como a gente trabalha com a trena, ok? Então vamos lá, vamos dar uma andada aí. Então isso daqui, começando, é o nosso ponto A. Bom pessoal, então aqui ó, o ponto B, tá? Então nós estamos fazendo a volta no sentido anti-horário aqui. Então o ponto B é o ponto C. Mas o problema do ponto C é o seguinte, ele é bem mais baixo em relação ao ponto B. Então na hora de medir tem que tomar todo um cuidado para conseguir manter a horizontalidade da trena, tá? Então é um detalhe importante que tem uma diferença de nível boa aqui, uns 3 metros pelo menos em relação aos pontos. Aqui nós temos então o ponto D para fechar a poligonal. Detalhe importante que eu vou pedir para o nosso câmera dar uma filmada aqui e filmar daqui para lá, até para ver essa diferença toda de nível que tem. Que isso é importante, porque na teoria os pontos são sempre na horizontal. Na prática a gente percebe claramente que a horizontalidade praticamente não existe. Agora vamos caminhar até o centro, onde tem um ponto central dessa poligonal. Nesse caso aqui, como foi colocado esse ponto central, ele é um ponto estratégico para a gente poder fechar as medidas, aí fazer 4 triângulos e a soma dos 4 triângulos dar a área do quadrilátero. E ele foi posicionado estrategicamente de tal forma que a gente consiga, desse ponto central, ver em linha reta os outros 4 pontos. Isso ajuda bastante nesse levantamento de campo. Turma, então aqui nós vamos explicar rapidamente os equipamentos necessários para a realização dessa aula prática. Então antes de mais nada, vocês estão vendo que ali a gente tem uma prancheta. Então na prancheta, normalmente a gente até utiliza-se de um croquis da área primeiramente, para depois a realização do levantamento de posse de uma caderneta de campo. Então o croquis da área na verdade é um esboço da área, tá? Sem medida, sem escala, sem nada. Mas que auxilia no processo de levantamento depois, reconhecimento da área. Os equipamentos efetivamente que a gente usa, vamos começar aqui, ó. Aqui a gente tem o piquete. Então o que é o piquete? É efetivamente o ponto, piquete no campo pra gente é efetivamente o ponto topográfico, que aqui já está demonstrado pelos marcos. A estaca é chamada de estaca testemunha. Então por que a gente usa uma estaca mais ou menos meio metro de um piquete? Pelo fato que às vezes a gente pode ter uma grama muito alta, né, no campo, e aí acaba ficando difícil a visualização do piquete por ele ser menor. Então a gente acaba colocando uma estaca testemunha ao lado para facilitar a visualização do piquete. Ali nós temos uma marreta que a gente vai utilizar para fixar tanto o piquete como a estaca em campo. Só um detalhe importante, o piquete tem mais ou menos 15 centímetros aí de altura e a estaca mais ou menos 50, 60 centímetros. Então a gente costuma fixar o piquete de forma a deixar 2/3 dele abaixo do solo e 1/3 só acima do solo, para evitar que algum maquinário, alguma coisa possa tirar ele do lugar. E a estaca, a gente não precisa fixar tanto. Se tiver uma estaca mais ou menos dessa altura aí, se a gente fixar aí, ó, vou pôr aqui uns 20 centímetros por aí, já tá bom. Beleza? Vamos lá, próximo equipamento é a baliza. A baliza, turma, existem diferentes materiais, mas aqui nós estamos trabalhando aqui é uma baliza de madeira. Então vocês estão vendo que ela tem até 2 colorações, branca e vermelha, para facilitar as medidas na hora de esticar a trena. E tem uma ponta de ferro. Existem outros materiais? Existem até algumas que são de encaixe, tá? Facilita o transporte, etc. A função da baliza, manter o alinhamento. Então vocês vão ver na hora que a gente fizer a demonstração da prática que a baliza tem essa função de manter o alinhamento entre pontos. Nem sempre a gente vai estar fazendo uma medida em que os pontos, a distância nominal da trena vai funcionar. Por exemplo, nós temos uma trena de 20 metros, tá? Aqui vocês estão vendo, pelo que a gente percorreu, nenhum
dos lados da área é 20 metros ou menor que 20 metros. Então a gente vai ter que utilizar da baliza para manter o alinhamento. E finalizando, nós temos a trena. Então as trenas também existem diferentes materiais. A que a gente usa aqui é a chamada trena de fibra, né, Paulo? É isso? Isso. Existem trenas de aço que a gente não costuma trabalhar aqui nas nossas aulas práticas, porque é uma trena que pode acabar causando algum acidente por cortar o dedo, etc, na hora de esticar. Então a gente costuma utilizar mais essa trena de fibra. Vale lembrar um detalhe aqui na trena, que é o seguinte: importante o aluno, antes de começar a usar uma trena, né, observar que ela tem dois lados. Geralmente um lado é em metro, o outro lado é em polegada. Tá? E alguns desavisados querem medir em polegada. Outro detalhe importante é onde começa uma trena. Observe que o zero dessa trena está aqui. Então veja bem onde está o zero. Você tem uma parte no começo que é perdida. Se o aluno considerar esse pedaço, já vai dar uma alteração considerável de medida. Então esse é um detalhe importante. Observe que nesta trena aqui, ou neste modelo, o zero está no começo, que é uma trena menor de aço. Então o que você deve prestar atenção? Em alguns casos, o zero da trena está nessa parte, em outros casos está aqui, e há casos em que o zero está um pouco mais dentro da trena, perdendo um pedaço, de tal forma que seria um esticador, um lugar para que a pessoa possa segurar para esticar a trena corretamente. Então isso é extremamente importante. Outro detalhe importante: quando você for esticar a trena, seja essa ou aquelas que tem um cabo, você não segurar pela caixa da trena, e sim desenrolar ela uma quantidade suficiente e segurar na fita, porque quando você segura pela caixa, o mecanismo aqui dentro ele geralmente arrebenta, e aí a trena geralmente não tem conserto e você tem que comprar outra trena. Então são detalhes importantes. Outro detalhe: quando você estica a trena, está fazendo uma medida no chão, é você não apoiar a trena sobre o piquete. Para ficar mais fácil para você, alguns alunos dobram a trena. Quando o aluno dobra a trena aqui e estica, a trena geralmente corta um pedaço, ela arrebenta. Então o correto é você segurar na mão, literalmente, sem dobrar sobre o piquete, porque a quina do piquete corta a trena. Geralmente, cada 10 trenas, 9 arrebenta na hora que você estica, quando você faz esse movimento aqui em cima. Ok, moçada? Então agora vamos à medida. Vale destacar só uma coisa também, turma, é que a zeragem da trena vai de centro a centro de marco, tá? Então no caso, se a gente colocar o piquete como nosso ponto topográfico em campo, o zero vai bem no centro, tá, do piquete, que seria nesse caso, tá? E manter esse padrão durante todo o levantamento, porque às vezes a gente zera aqui no centro desse marco e depois, na hora de levantar a medida de outro vértice, de outro alinhamento, a gente acaba zerando aqui no canto. Então manter sempre o padrão para zeragem no centro, de centro a centro. Turma, então a gente, antes de começar a fazer uma medida para que vocês servem, então a gente vai, vou comentar, eu, o professor Paulo e a Fernanda, a respeito de cuidados a serem tomados. Então, vocês vejam que nós temos um marco aqui, e o que a gente faz? A gente coloca a baliza sobre o centro do marco. Para o quê? Como as distâncias aqui são maiores que a distância nominal da trena, de 20 metros, a distância é maior que 20 metros entre o alinhamento. Então a gente tem que fazer o quê? Mais de uma trenada. Na verdade a gente chama de lance na topografia. Então a gente vai precisar de mais de um lance. Então, para manter o alinhamento, nós vamos utilizar das balizas. Então vocês vão ver que vai ter uma baliza sobre esse marco, vai ter uma baliza sobre o outro marco e uma baliza ao meio, para justamente haver a manutenção do alinhamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a trena tem que sempre estar bem esticada. Por quê? Porque senão a gente acaba cometendo um erro que é chamado de catenária. O que é isso? É a barriga da trena. Não está bem esticada, forma a barriga e aí acaba tendo um erro de leitura, certo? Para finalizar, a manutenção da horizontalidade. Trena sempre na horizontal. O terreno está inclinado? Ok. Mas a medida tem que ser com a trena na horizontal. É isso que vocês vão ver na sequência, ok? Então aqui, pessoal, nós temos as 3 balizas, tá vendo? Nós temos a professora Fernanda lá no ponto A e eu estou aqui no ponto E. Então o que acontece? O professor Rafael, ele vai alinhar ela. Então, Rafael, tem que vir um pouquinho mais para a sua direita. Um pouquinho mais, tá aí. Agora, veja, as 3 balizas estão alinhadas. Veja, isso é feito, na verdade, a olho. Não é uma técnica refinada, mas é assim que se faz.
Então agora nós vamos esticar, então veja, as balizas estão na vertical, elas estão alinhadas. Então agora o professor Rafael vai esticar a trena na horizontal. Eu tomei o cuidado de colocar o 0 aqui, olha, bem no centro da baliza. O professor Rafael vai esticar e aí nós vamos observar se a trena está na horizontal. Veja, o 0 da trena está bem aqui, ó, e agora vamos esticar. Então observe que a trena está esticada na horizontal, sem catenária, tá? Importante esse detalhe. Aí o que acontece? O Rafael vai ver a leitura, vai anotar no nosso rascunho, que seria a nossa caderneta de campo, ok? Agora o professor Rafael vai manter lá onde ele está, ó. Eu vou sair daqui e vou até o Rafael. Veja que a gente não pode tirar o ponto central do lugar. Então a trena está aqui, ó. Vou segurar aqui, o Rafael vai caminhar até o final lá, ou se precisar colocar um ponto intermediário. Pode ir, professor Rafael. Veja bem, ó, aqui ó, é importante, esse ponto aqui já deu os primeiros 20 metros, então nós não vamos tirar do lugar. A gente vai continuar aqui, ó, o Rafael vai chegar lá, ó, tá vendo? Agora ele vai alinhar de novo, é o mesmo exercício, veja. Um pouquinho mais para a esquerda, Rafael, mais para a esquerda, mais um pouquinho, mais, aí. Então veja, agora vamos esticar a trena de novo, são mais 20 metros, pode esticar, professor. Então a gente vai manter, veja que o terreno, ele desce um pouco daqui até o Rafael, mas nós estamos mantendo a trena na horizontal. E as 3 balizas alinhadas, então são mais, por exemplo, mais 20 metros. Feito isso, então, novamente agora nós estamos na parte final, nós vamos colocar o 0 aqui, vai ser dispensada a baliza intermediária, porque já é a última baliza, e aí vai ser feita a leitura lá, naquele ponto, ok? Então aí, o somatório dos 3 lances vai dar a medida total. Nós fazemos essa ida e também fazemos a volta, viramos a trena ao contrário, colocamos o 0 lá, e medimos de lá até onde nós começamos. Isso aí depois nós podemos, se der uma diferença de medida, uma diferença pouca, dentro dos níveis toleráveis, nós fazemos a média. E essa média vai ser utilizada para todos os cálculos. Certo, pessoal? E esse procedimento será repetido 2 vezes para cada medida, ida e volta, em todas as medidas que serão apresentadas durante a aula. É isso.